Saudar aqui o nosso camarada que está sempre aqui acompanhando, de olho no Faixa Livre e, mais uma vez, conversando aqui com a gente. Cumprimento o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Professor Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigas e amigos do nosso querido Faixa Livre. Parabéns pela cobertura. Não é? Você tem desenvolvido um trabalho, você e a equipe, né, do Faixa, de muito mérito na cobertura desses dias insanos que Isso nós aí. temos visto acontecer na STF. Obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento, viu, Luiz? Não está fácil. Ontem a gente ficou mais de 11 horas e meia ao vivo. Hoje vamos ficar um pouquinho menos, porque o julgamento vai começar agora a partir das 14 horas, vai ser retomado. Mas a gente está aí, já até perdi as contas de quantas horas eu estou ao vivo. Semana passada foi a mesma maratona. Ficamos um dia 11 horas, no outro 8 horas, enfim. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo no acompanhamento desse momento histórico para o país, que é o julgamento do golpismo, ô Luiz Carlos. Eu já vou começar, não vou me alongar muito não, queria te ouvir sobre esse tema que não pode deixar de ser o principal do nosso programa de hoje, que é esse voto questionável, lamentável, muito polêmico do Luiz Fux no dia de ontem, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a respeito, absolvendo Jair Bolsonaro, outros 6 réus nesse processo. Ele condenou o delator, que é o tenente-coronel Mauro Cid, e absolveu o líder da organização criminosa, que é o Jair Bolsonaro. Como é que você viu esse voto do Luiz Fux ontem, Luiz Carlos? Olha, eu vou pegar assim, 2 adjetivos. Eu estava acompanhando o Requião e a Luciana, né? O Requião usou o adjetivo brilhante, né? E a Luciana, incendiário. Então, eu vou chutar os dois e botar um terceiro na minha própria lavra. Então, foi um brilhante e incendiário e brilhante, não é? E eu vou dizer aí que, juntando esses dois, brilhante porque ele atende de modo, me parece, bastante eficaz, né? E incendiário por o seguinte, porque ele permitiu à extrema-direita obter, com um voto do Fux, tal como ele foi, né, apresentado, inocentando Bolsonaro e a margem, e condenando o mordomo, né? Isso parece até um filme inglês, o nosso amigo lá, o Cid. Foi incendiário e brilhante porque permitiu que a extrema-direita obtivesse uma vitória no interior de uma derrota certa e anunciada. O voto mais importante até aqui é do Fux, e dificilmente nós teremos um voto mais importante do que esse, no sentido da produção de desdobramentos. Desdobramentos no interesse da extrema-direita. Então, veja só, estava ontem zapeando, estava vendo faixa, zapeando o UOL também e tal, o CL. Uhum. E ontem, depois que ficou claro o sentido do voto do Fux, o Josias de Souza, lá no UOL, que é um veterano, né, um analista veterano da cena política, ele disse que não importava o voto do Fux, porque seria 4-1, o Bolsonaro seria condenado e daqui a algumas semanas as pessoas esqueceriam o voto do Fux. O que importa mesmo é a decisão condenatória, a sentença condenatória no final do processo. Eu discordo radicalmente disso. Radicalmente, viu, o Anderson? Porque causa espanto um analista, né, da estirpe, não é, qualidade dos Josias, não reconhecer o sentido do voto dos Fux, que era permitir que a extrema-direita obtivesse uma vitória no interior de uma derrota anunciada. Uhum. Não é? Então, nós temos 2 coisas aí, a derrota e a vitória. O que é mais grávida de futuro? A derrota? Ou isso que o Fux permitiu? Porque com essa voto do Fux, nos termos em que ele foi vazado, ele permite que a extrema-direita leve adiante a sua estratégia de permanente tensionamento com o sistema. Não é? Porque tem ali, o STF não era o fora da quadra, a primeira turma não era o fora da quadra,
ele votou pela nulidade do processo. O STF, sendo a primeira e última instância, permite que isso vá para o Congresso Interamericano, contradiz o acordo de Dom José, da Costa Rica, que exige, então, inclusive a nossa Constituição, que todo julgamento, todo julgado tem direito ao recurso. Portanto, o voto do Fux permite que a litigância, de boa-fé ou de má-fé, isso não importa, o que possam os efeitos políticos, continue viva, e, ao continuar viva essa estratégia de tensão, continua vivo o projeto de poder da extrema-direita, que é a construção de um Estado totalitário no Brasil. Eu até, o Luiz Carlos, eu até esqueci de citar com a Luciana, isso que você muito bem lembrou ainda há pouco. O Fux votou pela nulidade do processo. Ele abriu lá, analisando os preliminares, aderindo aí a uma das preliminares da turma do Bolsonaro, pedindo a nulidade desse processo, que o Supremo Tribunal Federal não seria competente para fazer o julgamento desse processo, que teria de ir lá para a primeira instância. Enfim, importante você ter lembrado isso aqui. Ô Luiz, eu tenho muitas perguntas aqui chegando. Mais uma coisinha, ainda sobre o assunto. Mais uma coisinha. Nós não podemos esquecer o caráter lábil do STF. O STF é um instrumento de poder do Estado burguês, né, que tem os seus interesses. Veja, quando foi do interesse da burguesia a exclusão de Lula e do PT do jogo, eles cumpriram essa função. Depois, quando a burguesia percebeu que, ao excluir Lula e PT do jogo, quem ocupou o espaço vazio, como eles previam, não foram os tucanos, e sim essa força nova, a invasão dos bárbaros, com o projeto de poder, né, da instauração de nova institucionalidade. Quando a burguesia percebe que errou na mão, o STF rapidamente recompôs e trouxe o Lula de volta. Portanto, quando o Fux apresenta essa tese da nulidade do processo, abre um campo para desdobramentos futuros, porque ninguém sabe como a conjuntura vai evoluir, entende? Como já temos precedente de que todo aquele processo da Lava Jato foi declarado extinto por vícios de origem, né? Estamos aí, o Fux apresentou aí um horizonte de possibilidade. Portanto, a derrota do bolsonarismo prevista e certa e anunciada nesse julgamento não é a derrota do projeto político deles. E o Requião lançou uma boia para que eles possam, um barco, né? Para que possa recuperar esses náufragos, para que os náufragos continuem na sua jornada, que nós sabemos todos que direção caminha. É isso. Ô, Luiz, muitas perguntas chegando aqui dos nossos espectadores. Aliás, mais uma vez, mandem aqui as suas participações para esse papo que a gente está fazendo com o Luiz Carlos. Aliás, o Luiz Carlos ia conversar com a gente ali pela hora do almoço, meio-dia, mas por conta dessa loucura que foi o voto do Fux ontem, a gente teve que rearrumar aqui a nossa pauta. Eu mandei mensagem para o Luiz Carlos depois das 11 da noite, ele aceitou aqui fazer o papo um pouco mais cedo com a gente aqui no Faixa Livre. Agradeço a todos. Eu não sou o Vitor Rex, não, mas estou sempre ao pé do canhão. Está sempre acompanhando aqui. Obrigado, viu, Luiz? Eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre Brito, ele até mandou um superchat. Obrigado, viu, Alexandre, pela tua contribuição com a gente. Ele pergunta o seguinte, Luiz Carlos, o voto do Fux foi em prol da manutenção de um cenário de polarização para 2026? A semente Fux eleva interesses bolsonaristas no Tarcísio? Pergunta do Alexandre, Luiz. Não, eu acho que é muito mais que isso, viu, Alexandre? É muito mais que isso. A agenda do bolsonarismo não se limita. Eu falo gesticulando, né, cara? Se quiser me amordaçar, me calar, não me amordace, me algeme, né? Então, a agenda deles não é sobretudo eleitoral, porque eles não são uma força meramente eleitoral, como as demais. Eu tenho insistido muito nessa tese, né, Anderson, aqui e nos meus escritos. O bolsonarismo, a extrema-direita, melhor dizendo, com a face bolsonarista, que é a sua face atual, ela é uma força política que tem um projeto político que não se esgota nas eleições. O projeto político do bolsonarismo é trocar essa atual institucionalidade, que chama de sistema, por uma outra de corte totalitário. É nisso que eu chamo assim, é um projeto revolucionário na medida da mudança da configuração da ordem. O bolsonarismo é
uma força na ordem contra a ordem. As demais forças, todas, inclusive a esquerda, PT, PDT, vamos chamar isso de esquerda, uma liberdade poética, eles são as forças na ordem pela ordem. Bolsonarismo, não. A extrema-direita, não. É na ordem contra a ordem, e eles não se negam a deixar claro isso a todo e qualquer instante, numa estratégia de tensão permanente. Portanto, o cálculo é eleitoral. O cálculo é mostrar o seguinte: mostrar que o discurso com que os próximos da extrema-direita estão mantendo coeso a base social deles e o moral elevado, agora adquiriu um laivo de legitimidade a partir do voto do Fux, né? E mantendo vivo o projeto de poder que só vai ser realizado mediante a falência das instituições, como é, em geral, os processos revolucionários. E o voto do Fux abre uma fenda, né, no interior da STF, colaborando para que o processo de desmoralização do judiciário que está em curso continue em curso de modo acelerado. Luiz, eu tenho muitas outras mensagens aqui. Ó. Primeiro, a Norma Oliveira, lembrando um negócio que a gente citou, inclusive, ontem, durante a transmissão aqui no programa. Fux foi indicado por Sérgio Cabral, Dilma apenas assinou. A gente citou aqui essa indicação, quem indicou o Fux para o Supremo Tribunal Federal foi a presidenta Dilma Rousseff, mas naquele arranjo político que havia lá no governo dela e a figura do Sérgio Cabral, ex-governador aqui do Rio de Janeiro, que indicou esse personagem, esse Fux lá. Aliás, o Zé Dirceu diz até que foi um dos erros crassos aí do PT, foi a indicação do Fux lá para o Supremo. Aliás, não só do Fux, né, o Luiz Carlos, o PT tem errado muito nessa indicação de ministro para o STF, não? O Dias Toffoli, né? Eu não sei quem é o pior, se o Dias Toffoli ou o Fux, isso vai ser decidido no Photoshop, porque o Dias Toffoli, ele tinha uma ligação orgânica com o PT. Ele era assessor jurídico da bancada do PT na Câmara Federal. Foi a AGU, foi advogado-geral da União, né? Ele foi a AGU, né? E ele entrou na cota do PT. Ele impediu que o Lula saísse da prisão para ir ao enterro do neto. Imagina o que é isso? Esse é o Toffoli. Não é? Esse foi aquele que se transformou no Toffoli. E o Fux, pelo menos, ele foi fiel ao seu lema. Vou matar no peito. Ele está matando no peito, entendeu? E está cumprindo aí a sua função de dar uma sobrevida, dar gás, dar combustível para que o projeto de poder da extrema-direita, que é de porte totalitário, siga em frente. Ô, Luiz Carlos, eu tenho uma crítica aqui de uma espectadora. Fiquem à vontade também para enviar suas críticas aqui ao Faixa Livre. E o espaço é democrático. A gente mata no peito também. A gente sempre mata no peito, Luiz. Ela critica aqui o Faixa Livre. Ela diz aqui o seguinte: ó, democracia no Brasil, Faixa Livre. Qual mundo vocês estão? É por isso que estamos nesse buraco com essa esquerdinha. Ô Tamires, a nossa democracia é de caráter absolutamente burguês e a gente não pode se iludir com a nossa democracia. Não temos uma democracia popular. O judiciário é um judiciário de classe. Eu acho que ninguém tem ilusão quanto a isso aqui, né, Luiz Carlos? Não, isso aqui. Nós estamos imunes a esse tipo de tentação de ideologia rasteira, né? Nós temos couro, né? Esse nosso couro foi curtido desde a luta contra a ditadura militar. Não temos ilusão quanto a isso. Foi interessante também um aspecto ontem, acho que ainda não sei se o Requião, a Luciana trataram. Você colocou no ar, o Anderson, o menino lá, o Xandão, falando sobre a Revolução de 30, né? Você colocou no ar, não foi isso? Isso. Hoje? Né? Isso. Eu posso pedir um favor, querido? À vontade. Que fiquemos nós dois assim, pode? Pode ser nós dois assim? Para mim fica mais confortável, sabe? Conversando, fica numa conversa melhor, né? Vamos lá. Você é um tricolor, bela vitória ontem, um alvinegro, né? É verdade. Né? Ô, Anderson, então é o seguinte, você colocou o Xandão, não foi isso? Falando de 30? Uhum. Ele é um homem da direita. Ele é um homem dessa elite paulista mais retrógrada, né? Aí o Dino, que não perde bola dividida, ele perguntou se 30 foi um golpe, 32 foi o quê? Uma revolução? Ele disse, sim, foi uma revolução. Então, o caráter de classe dele, o Xandão. Né? O tempo todo ele atua segundo esse viés de classe, dos interesses políticos. Então, veja, nós temos que compreender, pegando o gancho dessa nossa companheira que fez a pergunta anterior, Tamires, né? Isso.
Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos tempo, Anderson. Quando é que a gente vai terminar isso aqui, nossa conversa? Luiz, eu não quero me avançar muito não, mas vamos ficar uns 20 minutinhos ainda. Tá, então vou ter um pouquinho uma consideração. Veja só, Anderson, o que é o STF? Vamos tentar explicar para um marciano. Chegou um marciano que não sabe nada, vamos tentar explicar. Vai ser um braço político do Estado. Só que ele tem que respeitar uma certa liturgia, que é a liturgia imposta pela lei. Não é? Então, veja, o voto do Fux ontem me lembrou uma brincadeirinha que eu fiz daqui a algum tempo atrás sobre a Flapress. Nós somos do Rio, você é tricolor, eu sou botafoguense. Então, entre os não rubro-negros, aqui no Rio, a gente costuma brincar que existe uma Flapress, que seria uma imprensa que, não importa o que aconteça, tem que produzir uma versão favorável aos interesses do Clube da Gávea, né? Como diz o Paulo Passarinho, do Clube do Leblon. Né? Muito bem. Então, veja, aí, uma vez o Flamengo perdeu de 4-0. Eu falei, poxa, como é que... De um time pequeno, um time lá de baixo da tabela. Como é que a Flapé vai se virar quanto a isso? Né? Aí eu mesmo, meu campo, né, mobilizando aí os fundos do meu potencial irônico, fiz a seguinte manchete da Flapress, anunciando esse fato. O Flamengo perdeu de 4-0. Como é que possa isso ser transformado em algo positivo? Então, a manchete que eu produzi para a Flapress é o seguinte: Fla protagoniza jogo histórico com chuva de gols. Essa narrativa é verdadeira. Sim. Ela é a realidade dos fatos. Ela não é falsa, mas falseia. Então, os advogados naquele tribunal e os juízes naquele tribunal têm que fazer alguma coisa semelhante ao que esse exemplo da pressa. Tem que ter uma adesão, tem que ter um lastro, tanto nos fatos quanto na lei, mas mobilizando isso que eu mobilizei para colocar o interesse a favor de um certo determinado interesse. Entendeu? Então, o Xandão, o que a STF vem fazendo é isso. Quando interessou a burguesia destruir o PT, eles encontraram respaldo na lei. Quando interessou recuperar o PT, porque só com Lula recuperado o Bolsonaro poderia ser derrotado, eles, com apoio na lei, fizeram o discurso oposto. Então, se exige esse tipo de habilidade, seja dos advogados, seja dos juízes, de fazer essas adaptações, sempre tentando manter algum lastro, seja nos fatos objetivos, nos autos, seja nas leis ou na jurisprudência, que a jurisprudência no STF tem mudado mais do que se esperaria de jurisprudência. São quase jurisprudências ad hoc, que é uma contradição em termos, né? Então, me ocorreu esse lembrança da Flapress, né, que anunciou a derrota de 4-0 com a manchete. Fla protagoniza jogo histórico com chuva de gols. Esse foi o... Aliás, o Luiz Botafoguense, o Botafogo dele hoje pode jogar contra o meu Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Vai definir. Tomara que nos encontremos lá. É isso. Luiz, voltando aqui ao nosso papo sobre política, temos outras questões importantes aqui para tratar. Temos muitas perguntas, aliás, chegando dos nossos espectadores. O Onir Araújo pergunta aqui o seguinte: bom dia, Luiz e Anderson. O que vocês acham da coincidência dos rasos argumentos do ministro em seu voto sobre as jornadas de junho de 2013 com a própria narrativa de Lula e do PT? E pergunta você sobre o voto do Fux ontem, onde ele citou as jornadas de junho de 2013. Acho que em torno da jornada de junho de 2013 há muita confusão, e uma confusão muitas vezes deliberada. Né? Porque se faz como se esse negócio da MBL, essa extrema-direita, estivesse em 2013. Não estava. São dois movimentos totalmente distintos. Tem uma vez em 2013, né, que era uma rebelião dos indivíduos. Eu estive lá, eu participei quase de todas as manifestações, junto com o meu amigo Cid Benjamin. Nós participamos, vimos aqui tudo. Ali tinha uma coisa, né, que eram indivíduos, geralmente estudantes pobres, que entraram na universidade com esse mecanismo criado de inclusão pelo governo do PT, e que tinha um problema sério, que era a questão da passagem. Então, era aquilo, isso é uma coisa. Né? Era um movimento de massa com uma pauta muito definida, que não falava de Lula, não falava de Dilma, não falava de política nesse sentido. Era como se fossem indivíduos se vendo como
consumidores de serviços. Primeira vez. Depois, 2 anos depois, que vai surgir essa onda aí da extrema-direita. Então, em geral, o petismo coloca tudo no mesmo saco, como se fosse uma coisa só. Não, acontecer um movimento. A extrema-direita se baseava em 2013, por causa do Black Blocs, né? Congelava isso, mas não fazia ligação disso com o que veio depois, que é o vir para a rua, essas coisas todas. Quando o Fux faz menção a isso, ele foi quase muito mais rasteiro do que ele estava sendo. Aí ele não foi brilhante, continuou sendo incendiário, mas não brilhante, tal como o Requião mencionou. Foi Roger Barata tentando colocar na esquerda uma responsabilidade que não era dela. Né? Luiz, eu queria que você falasse um pouco sobre, analisando esse voto do Fux, como é que ele se encaixa para o discurso do Donald Trump, né? Porque lá nos Estados Unidos repercutiu muito também esse voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, que obviamente dialoga com esse discurso do Trump, de que Bolsonaro ele é perseguido, enfim. Ainda que, por outro lado, eu acho que esse voto contrário do Fux, acima de tudo, reafirma a ideia de que a gente tem um judiciário independente, entre aspas, enfim, que dá os seus votos ali de acordo com seus interesses, ainda que sejam interesses de classe, obviamente, mas não há propriamente uma perseguição ao Jair Bolsonaro. Mas, de toda forma, os bolsonaristas e lá a turma da extrema-direita nos Estados Unidos ficou empolvorosa, gostou muito desse voto do Fux. Aliás, eu já vi análise de que o Fux está mirando o Palácio Guanabara com esse voto, uma eventual candidatura ao governo do Estado, enfim. Mas eu queria te ouvir a respeito disso. Como é que esse voto se encaixa dentro desse discurso do Donald Trump, essa perseguição que o Trump faz ao nosso país? E outra, caso o Supremo, caso não, Bolsonaro vai ser condenado, muito provavelmente daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, com o voto da Carmen Lúcia condenando o ex-capitão. Mas, diante dessa condenação, você acredita, e considerando aí o voto do Luiz Fux, você acredita que os Estados Unidos, o Donald Trump, ampliem o seu caráter persecutório em relação ao nosso país, ampliando as restrições? Já temos aí a questão da lei Magnitsky, do tarifaço, enfim. Você vê uma possibilidade, com esse voto do Fux, do Trump, ampliar as restrições ao nosso país? Eu acho que se a equipe da assessoria do Fux tivesse pedido que lá o Departamento dos Estados Unidos fizesse para eles voto, seria alguma coisa muito parecida. Estou dizendo que fez. Aí me lembro uma coisa. O jornalista da grande mídia, né, mídia corporativa, tem um discurso padrão, assim, né, para mostrar sua independência. Primeiro, eu jamais fui chamada lá no andar de cima para ser repreendida. Eu diria assim, claro, Miriam, porque você sabe qual é a vontade do patrão. Você nunca foi censurado porque você sempre atendeu a vontade do patrão. É do jornalismo, dos colunistas. É uma habilidade que se exige desse jornalista de ponta, da imprensa corporativa, adivinhar a opinião do patrão a cada tema. E eles fazem isso. Né? Então, o Fux adivinhou como esse jornalista, né, que é independente, mas nunca contrariou a vontade do patrão, porque a vontade do patrão sempre coincidia com a compreensão dele das coisas, né? Então, o mesmo aconteceu com o Fux. Ele não precisou ligar para o Trump e dizer, o Trump, como é que vai ser a linha? Porque ele sabe qual é a linha. Ele é um quadro de escola. O voto dele é como se tivesse sido sob medida para se adequar à estratégia do Império contra o país. Isso não tem nenhuma dúvida. Para manter sempre ativa a estratégia de tensão permanente. É essa estratégia de tensão permanente que permite a base manter coesa e mobilizada e com moral elevada a base do bolsonarismo e o projeto do poder deles. Luiz, me chegou uma pergunta aqui muito interessante. Pessoal, continuem mandando suas participações, suas perguntas aqui. Eu vou ler o que o Renato Melo disse aqui para gente. Ele disse até mais cedo, na verdade, ele mandou isso mais cedo, durante o papo que eu bati aqui com a Luciana Boatê, mas eu guardei essa pergunta para fazer para você. Ele pergunta o seguinte, uma pergunta mais de caráter político.
Esse julgamento abre precedente contra a esquerda radical que luta contra o Estado liberal e a sociedade capitalista? A pergunta do Renato Melo, o Luiz. Eu vi o Breno Altman fazer uma pergunta parecida com o mesmo teor para o Lênio Streck. Lênio, que esteve aqui com a gente, inclusive, essa semana, comentando o julgamento da terça-feira. O Lênio Streck, o quadro de escola, né? Sabe o que ele respondeu? Ele não conseguiu responder essa pergunta. Ele ficou assim, olha que ele é um quadro de escola, né? Habituado a travar de público temas espinhosos, né? Quem toca muito nisso aí é o presidente do PCO, o presidente do PCO, Pimenta, como é que chama ele, Anderson? Costa Pimenta. O Costa Pimenta, isso, Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta, né? Ele tem dado assim umas compreensões muito assim, garantistas. Ele vai dizer, olha, essa sanha persecutória do Xandão contra o bolsonarismo vai se voltar contra nós, né? Para dizer assim, não devemos apostar, né? Porque há entre nós, no nosso campo progressista, uma tendência a legitimar muitas das ações do Xandão, né? Porque coube, é o seguinte, vamos botar as coisas, tentar esclarecer aí, né? As coisas que estão acontecendo. O sistema foi atacado. E o sistema está defendendo. Com o instrumento que lhe cabia defender no momento que o judiciário. E essa é a questão de fundo. A extrema-direita colocou o sistema sob ataque com essa tratativa do golpe. E o sistema está se defendendo. Ao defender contra-ataque, efetivamente cria, vamos dizer assim, musculatura e legitimidade para enfrentar, caso advenha no processo, um ataque contra o sistema da esquerda revolucionária. Isso é óbvio. É isso aí que está em jogo. Como a esquerda moderada já abandonou toda e qualquer pretensão de ser uma força na ordem contra a ordem, talvez aconteça com a esquerda moderada contra a esquerda revolucionária o que aconteceu na Alemanha entre 18 e 23, quando ela se aliou, né, às forças da reação e ajudou a afogar em sangue a esquerda revolucionária na Alemanha entre 18 e 23. Ô, Luiz, eu queria te ouvir um pouco sobre... O carioca, né? O bagulho é doido. É isso. Luiz, eu queria te ouvir um pouco ainda sobre as consequências que esse voto do Luiz Fux pode ter para o governo Lula, porque eu não vejo, e o Requião assumiu aqui como uma postura correta, o presidente Lula se posicionar sobre esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, enfim. Como é que esse voto do Fux divergente, um voto muito contundente na defesa do Bolsonaro, pedindo a absolvição dele, como é que isso impacta essa gestão do presidente Lula? Acho que não diretamente, né? Acho que o Lula vai fazer fingir que não viu, como ele está até razoável, mas o papel de desconstrução do bolsonarismo na via judiciária está entregue nas mãos do Xandão e vem cumprindo essa função. Então, não precisa mais de um reforço, né? Agora, silêncio por silêncio, o que é mais constrangedor e mais lesivo aos nossos interesses nacionais, populares e democráticos é o silêncio contra a questão da Venezuela e do povo que está sofrendo genocídio em Gaza, né? Isso aí que realmente é inadmissível, né? No caso, em relação à Venezuela, não dá nem para dizer que é silêncio. O Lula adota uma postura de imparcialidade. Pois é, se coloca a parte disso que não vai tomar lado nessa situação, esses ataques que os Estados Unidos fazem ao povo venezuelano, ao Nicolás... Quem não toma lado, já tomou lado nesse caso, né? É isso. Quando ele não toma lado, ele se coloca, obviamente, ao lado, defendendo os interesses do imperialismo estadunidense. Aliás, isso surpreende, né, Luiz? Porque os Estados Unidos têm feito ataques abertos ao Brasil. O último foi não só mais do que aberto, sei lá como é que eu posso ter alguma coisa, quando ele disse que o horizonte de intervenção militar estava colocado, foi alguma coisa assim, né? E o governo brasileiro não chama o embaixador de volta, não é? É uma postura incompreensível. De nos envergonhar, Anderson, né? De nos envergonhar, cara. De envergonhar a subserviência velada, ostensiva, diante desses ataques, né? Que, por enquanto, são simbólicos, né?
E depois podem ser reais, porque lembra, o ataque ao Iraque não foi um raio no céu azul, ele foi completamente preparado, né? Preparando a opinião pública para aquela barbaridade que aconteceu lá. Será que não está acontecendo esses preparativos, cara? Né? Eu ia te perguntar justamente a respeito disso. Quero aproveitar essa deixa que você me deu, porque a gente teve aí a representante, a porta-voz do governo dos Estados Unidos recentemente, dizendo que o governo Trump não descarta uma ação militar contra países aí que se colocam contra a democracia, contra a liberdade de expressão, enfim, para além das sanções que já têm sido feitas ao longo dos últimos tempos. Você vê essa como uma ameaça real do governo dos Estados Unidos ao Brasil? Você acredita que o Trump possa, em algum momento, tentar uma ação militar contra o nosso país, caso o Bolsonaro seja condenado, enfim? Vai depender dos desdobramentos, né? O império é o império, né, cara? E, sobretudo o império nessa fase de decadência, que parece uma decadência terminal, né? É capaz das maiores violências. Né? Então, veja aí uma intervenção na Venezuela, que é um país que faz fronteiras com a gente. Esse nosso exército aqui, que é boa parte, talvez a parte majoritária, é uma quinta coluna, é uma força interna, uma força de ocupação. Eles são integristas, o horizonte deles. O Bolsonaro nisso representa muito essa oficialidade média, né? Quando ele bate continência para a bandeira do império. Né? Então, cara, se a gente não se preparar para isso, desde já, nosso futuro pode ser um futuro banhado em sangue. É isso. Luiz, eu não vou avançar muito não, viu, camarada? Eu preciso encerrar aqui, porque daqui a pouco, às 14 horas, a gente volta aqui à transmissão. Aliás, eu tenho muito trabalho ainda pela frente antes dessa transmissão do julgamento lá na retomada no Supremo. Tenho que produzir a pós-produção aqui desse programa de hoje ainda, produzir cortes, áudios, enfim, muita coisa pela frente. Mas eu quero agradecer muito a tua presença, por você ter estado aqui conosco na edição um pouquinho mais cedo, antecipando aqui esse nosso papo diante das mudanças que a gente teve por conta do voto extenso do Luiz Fux. Muito obrigado pela tua presença. Vamos continuar de olho acompanhando esse julgamento, né, Luiz? Estou acompanhado pelo Faixa Livre. Anderson, então, eu sou eu que agradeço. Sempre que eu puder colaborar com Faixa Livre, eu colaboro porque é uma exigência da militância, né, do nosso campo, né, e porque reconheço na Faixa Livre uma trincheira contra-hegemônica em defesa dos nossos melhores interesses nacionais, populares e democráticos. E, mais uma vez, eu parabenizo você e a equipe pela essa maravilhosa e excelente cobertura nesses últimos dias. Um abraço, Anderson. Obrigado, Luiz, pelo reconhecimento, pelas palavras sempre generosas, por nos ajudar aqui mais uma vez, fazendo parte desse processo. Você é um dos nossos comentaristas preferidos aqui. Muito obrigado, viu, Luiz? Um grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Luiz Carlos, que é professor de filosofia, comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre, enfim.